A gente vai continuar os nossos estudos no livro Paraíso Restaurado, de David Chilton, capítulo 7. Vocês já estão sem livro, mas abram a Bíblia. Êxodo 13. Êxodo 13. A gente vai entender qual é a função na Escritura da, da nuvem. A nuvem que, desde o Éden, ela é apresentada e vai até o final da Escritura. Qual é o significado desse símbolo da nuvem? Êxodo 13, 21 e 22. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti o privilégio de estarmos, Senhor Deus, reunidos em Teu nome, para abrirmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Nos ajuda, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, a compreender o significado, Senhor Deus, deste tema bíblico a respeito da nuvem que o Senhor apresenta em tantos textos bíblicos. Que o Senhor possa nos revelar o que, afinal, ela apresenta de Cristo e da Trindade. É assim que nós oramos no nome dele. Amém. É interessante que tudo que a gente vai fazer e tudo que está ao nosso redor tem começo, meio e fim. Você pode olhar que na num dia, o dia ele começa ainda tudo escuro, depois o dia vai clareando, chega o ápice ali, que é o meio-dia, né? Por isso que o sol está realmente na metade do caminho que vai percorrer. Depois do meio-dia ele começa a descer, descer até desaparecer e o dia também vai se acabando. O dia tem começo, meio e fim. A, a vida da gente, né, tem começo, meio e fim. A gente nasce, cresce, se desenvolve e morre. Ainda está no começo, né? Para deixar bem claro. É, então a vida da gente tem começo, meio e fim. A, o dia tem um começo, meio e fim. Até os alimentos, né? Você precisa plantar, esperar crescer e depois retirar da terra, processar para depois você comer e também ser expelido. Ou seja, tudo tem um processo contínuo. E eu estou dizendo isso porque isso, esses exemplos demonstram que começo, meio e fim é algo que Deus colocou na criação. Né? A própria criação tem criação, queda, ressurreição, a criação, queda, é, redenção e consumação. Ou seja, tem um final também. O final é a eternidade, mas há uma estrutura de começo, meio e fim. Mas o sujeito, quando vai ler a Bíblia, ele lê de uma forma totalmente desconexa. Uma coisa parece não ter nada a ver com a outra. Né? Ele olha para a vida dele toda e ele vê que tudo tem uma estrutura de começo, meio e fim. Que tudo se conecta, mas na Bíblia não. O cara, a boa parte das igrejas ela se apegam muito ao Novo Testamento, esquecem do Antigo, mas mesmo quando estão pregando no Novo, você não vê nada do pano de fundo do Antigo. Vocês estão acompanhando a gente, tem pregação pela manhã em 1 Samuel, né? E toda vez a gente vai em 1 Samuel, vasculha vários textos do Antigo Testamento e termina no Novo Testamento. Eu não sei agora, mas na época que eu frequentava o congregacional, era assim, era no Novo Testamento. Dificilmente o Velho. Quando é no Velho, geralmente é a história de Davi, a história de José. É uma história, né? Ou um salmo. E a noite que a gente vê aqui a pregação, estamos vendo agora 1 Coríntios, é o contrário. Você tem lá Paulo falando, mas sempre tem o pano de fundo do Antigo Testamento. Sempre tem
a base, porque é evidente que a Bíblia foi escrita em algo em torno de 1.600 anos. Só que 1.500 é do Antigo Testamento e menos de 100, bem menos de 100 no Novo. Claramente, o Novo, para ser tão rápido assim, ele só é rápido porque é o seguinte: o Novo é a interpretação do Antigo à luz de Cristo. Porque a única coisa que muda é isso, do Antigo para o Novo. É que tudo aquilo que estava no Antigo Testamento precisa ser interpretado agora, depois que Cristo veio. Certo? Então, desconsiderar essas coisas é desconsiderar a própria estrutura que Deus colocou na Terra e em todas as coisas da Terra. O sujeito lê um texto de Êxodo, aí ele prega aqui e isso não tem conexão com mais nada, ele só prega aqui. Ele vai para o Novo Testamento, prega no Evangelho e esquece que o Evangelho, todo aquele contexto ali do Evangelho, diz respeito ao Antigo Testamento. As cidades que Jesus passou, com quem ele conversava, as tratativas lá com os mestres da lei, tudo para a igreja poder entender ali no Novo Testamento, no Evangelho, precisa entender o Antigo, né? Porque está tudo conectado. E aí tem alguns têm dificuldade, por exemplo, em ver a continuação de símbolos na Bíblia. Por exemplo, Jesus diz: Eu sou a porta. Né? Quem passar por mim, eu sou a porta. Quem vier e bater, eu abrirei. Aí depois, quando ele vai ensinar a respeito da oração, ele diz: batei, batei, abre-se-vos-á. Ou seja, ele é a porta. O que é bater? É orar. A porta tem um significado ali. Só que muitas vezes a Bíblia usa esse significado de porta em textos completamente diferentes. O pão. O pão, tanto ele pode ser o alimento, quanto ele pode ser Cristo, a palavra, né, o suprimento da terra. Existe um significado no pão, mas ele está conectado em toda a Escritura. E do mesmo jeito é a nuvem que a gente acabou de ler aqui, a nuvem do Êxodo. Vocês se lembram que quando Moisés estava tirando o povo do Egito, a primeira dificuldade que Moisés teve, a primeira foi Moisés mesmo crer que era possível, né? Nem ele cria, Deus apareceu e convenceu ele que ele tinha que fazer o que Deus mandou. Mas quando ele conseguiu tirar o povo do Egito, a muito custo, ele se deparou com o Mar Vermelho e ficou sem saber como é que ele ia passar. Deus mandou ele tirar o povo do Egito e se deparou com o mar. Como é que vai passar pelo mar? E não dava para voltar atrás, porque o exército de Faraó estava já à espreita para matar todo mundo. Aí Deus abre o mar e eles passam a pés enxutos. Quando chega do outro lado, todo mundo sabe, tem o cântico que é o cântico de Miriam. Um cântico que está em Êxodo 15, inclusive. Não é isso? Conferir aqui. Isso, cântico de Moisés. É, eles passam para o outro lado, chegam lá, fazem uma festa maior do mundo porque conseguiram passar e viram o exército de Faraó morrendo. Só que aí, meu amigo, a festa acaba ligeiro. Porque na frente deles tem agora um deserto. Acabou-se o mar, agora tem um deserto. E para enfrentar um deserto, você imagina liderar 2 milhões de pessoas. Porque a Bíblia fala 600 mil homens de 20 anos para cima. Então a conta que se faz é que juntando homem, são 600 mil, idade de exército, né? Idade de guerra. Mas tinha os homens mais novos e os mais velhos. E ainda tinha todas as mulheres. Geralmente sempre tem mais mulher do que homem. Então a conta é algo em torno de 2 milhões de pessoas. E Moisés sozinho para tomar conta desse povo. Num deserto. Diz. Moisés ainda era gago, né? Pois a gente não sabe exatamente. Mas eu vi na Bíblia que quando ele foi lá falar com o faraó, para liberar, né, libertar, ele disse que era, falou,
disse a Deus que era pesado. Aí tem o pessoal que diz que é gago, mas a gente não sabe. Ele mandou ele levar o Arão, irmão. foi. Mas a gente não sabe se era gagueira ali. Porque em momento nenhum ele reclama disso. Na vida dele todinha ele não reclama de nada. Ele tinha que falar pro povo. A gente não sabe se ele está dizendo se ele era pesado de língua por gagueira ou porque ele se achava incapaz, se ele era tímido. Né? Tu sabe, mas algum problema ele tinha para se comunicar com o faraó. Aí foi Arão. Foi Arão. Inclusive, tudo estava determinado por Deus, porque quando Moisés diz isso, aí Deus estabelece uma estrutura. Eu falarei a ti, tu falarás a Arão, Arão falará a Faraó. Eu te serei por... Como é que ele diz? Eu me lembro como é que ele mesmo se identifica, mas ele diz assim: e tu serás por Deus, e Arão será por profeta para falar a Faraó. Ele aproveita essa situação para explicar como é que a palavra dele ia ser entregue. Deus fala ao profeta, o profeta fala ao povo, o povo ouve a palavra de Deus. Essa estrutura. Até hoje é assim. Deus fala ao pastor, o pastor fala ao povo, e o que o pastor fala ao povo, o povo tem que receber como palavra de Deus. Vocês entendem? Ele aproveitou para explicar. O Eva. Inclusive, essa historinha aí no Superbook. Superbook, né? E realmente eu vi que Moisés era gago. Uhum. A gente não sabe se realmente era gagueira ou outro tipo de dificuldade na fala. Tá certo? Ou era timidez, ele tinha timidez para falar com o faraó. Mas aí, essa nuvem, né, depois que eles vão para o deserto, vocês imaginam quantos graus deve estar no deserto meio-dia? Aí 50 graus ou mais, né? Com o reflexo, imagina, o sol bate numa areia clara e reflete no teu rosto. Que sensação terrível deve ser, né? Calor, e não é você com gado, menino, mulher, para sair arrastando todo dia. Folgado. Mas Deus disse que Deus iria suprir. E supriu mesmo. Pra você ter ideia, os sapatos deles, não era sapato exatamente, era algum tipo de sandália de couro, duraram uns 40 anos. Nunca, nem a Havaiana chega perto disso. A Havaiana que corra atrás, né? Essa legítima mesmo era do deserto. 40 anos nunca se desgastou. E as roupas também, né? A roupa deles era a mesma durante 40 anos. Porque Deus preservou. Não, Nem tomava banho, não amarra banho não tinha nada. Aí, por isso mesmo, foi que Deus mandou essa nuvem. Então, era uma nuvem, Deus colocava por cima do povo. Devia ser uma nuvem enorme, né? Para poder guardar o povo. E de noite, essa nuvem se transformava numa coluna de fogo. Então, para aquecer. Porque deserto é assim. É muito quente de dia e muito, muito frio de noite. Então, eles não passavam nem frio nem calor. De noite é muito frio. Se você for aqui pro sertão, o sertão é 40 graus de dia e de noite tá 18, 19 graus. E aquele vento gelado. O deserto é muito menos do que isso, chega perto de zero. A nuvem não servia só para isso, não. Ela, como a gente leu aí, ela iluminava, veja o caminho, ó. E de noite uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Mas antes ele disse que a coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Ou seja, no deserto você não tinha mapa, não tinha bússola, muito menos o Waze. Não tinha nada, né? Como é que você sabe para onde está indo? Não tem ponto de referência.
Então a nuvem não era só para guardar, a nuvem era para guiar. Quando a nuvem andava, eles começavam a andar. E diz aqui que, inclusive, a coluna de fogo à noite, às vezes, botava para eles andarem também. Que era para que não parasse nem de dia nem de noite. Mas eles não viviam andando, não. Eles andavam e paravam. A nuvem parava. Quando a nuvem parava, eles tinham que armar o tabernáculo. Posteriormente, quando Deus der a instrução do tabernáculo. Eles paravam, montavam o tabernáculo todo, né? E o tabernáculo era colocado no meio, ao redor ficavam os levitas, e nas quatro pontas do tabernáculo, 3 tribos em cada um. Cada tribo ficava ao redor. Que é para dar a ideia de que Deus está no centro ali. O povo de Deus está ao redor e Deus está no centro. Sempre na presença de Deus. O povo de Deus vive na presença de Deus. Vocês percebem que toda cidadezinha, o que é que não falta na cidadezinha? A menor que tiver. E a igreja fica onde? No centro. É a primeira coisa. No centro. É por conta disso. É por conta do tabernáculo. Até hoje, o povo, quando vai construir uma cidade, lembra, tem que ter uma igreja. E a igreja está sempre no centro da cidade. Onde é que fica a Catedral de Campina? No centro da cidade. Campina nasceu justamente ali. Descendo ali, na Vila Nova da Rainha, é o começo de Campina. Então, eles começaram por ali. Provavelmente não tinha um terreno bom para ali, aquele terreno é mais alto. Geralmente porque se procura o monte, né? Que até hoje tem essa ideia, mas porque tem muita igreja que é colocada em cima do monte? Porque tem muito significado na Escritura, né? Não é o que a gente vai tratar hoje, mas Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, ela é dita como uma cidade colocada sobre o monte. É a cidade que ilumina tudo, você vê de longe ela. Então, esses significados ficaram impregnados na história da igreja e geralmente se procura um lugar alto para colocar a igreja, a matriz. Tá? A Catedral de Campina fica no centro. E no centro, num lugar alto. Porque dali a cidade vai se expandir. Ou seja, toda a cidade ela é organizada tendo Deus como centro. Toda a cultura do Ocidente foi assim. Hoje estão os caras chutando a história que tiver, né? Eles vivem hoje com todas a prosperidade, com todas as inovações tecnológicas que foram possíveis muito por conta desse tipo de cultura que nós temos aqui, que é baseado na moral judaico-cristã. E hoje eles pisam e cospem nisso aí. Mas eles não sabem disso, não prestam atenção. Toda a nossa história está pautada na igreja. É tudo em volta da igreja. Porque o centro da vida do homem é Deus. E a presença de Deus está marcada no meio das cidades. Aí você vê que o povo no deserto tinha isso. Eles montavam o tabernáculo e ficavam ao redor. Isso aconteceu durante 40 anos. Quando eles chegam na Terra da Promessa, que eles vão invadir Canaã, o que é que eles têm que fazer quando eles invadem lá? Que até é uma pergunta que Davi se faz, né? Lá em 1 Crônicas 29, que ele começa construir não, a juntar as ofertas, depois juntar os materiais para a construção do templo. Ele diz, como é que eu moro num palácio e Deus numa tenda? Quem construiu foi Salomão. Mas eu expliquei. Ele juntou os materiais. Davi, eu tô lendo Salomão. Uhum. Então, Davi, ele ficou preocupado com isso. Como é que pode? Eu moro num palácio, eu sou um homem e Deus mora numa barraca. Só que, por que era assim, né? A tenda foi Deus mesmo que mandou. E o tabernáculo era do jeito que era porque ele precisava ser montado e desmontado. Eles estavam ainda percorrendo. Eles eram nômades. Quando eles se fixaram na terra, aí muda. Aí não precisa mais ter um tabernáculo. Passa a ter um templo construído,
do jeito que Deus mandou. Só que a estrutura do templo é a mesma coisa. Essa que chama o Templo de Salomão, Uhum. tu sabia que a Universal está construindo aqui em Campinas, ali a 3 de maio, por trás, que é terreno bem grande, de lado do teatro. Diz que Uhum. ali é o Templo de Salomão. E nem é o templo de Salomão, porque ele não é inspirado no templo de Salomão, já é o segundo templo aquilo ali, né? É a estrutura do segundo templo. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que tem dois templos. Tem um que foi derrubado quando construiu novamente. Era um templo menor. E a estrutura desse que eles constroem é em cima do segundo, que não era de Salomão. Então tem um erro teológico, inclusive. Aí. Pastor, vou tirar uma dúvida. Essa terra que Israel vive agora, defende até os dentes, foi Deus que escolheu? Foi. Não, eu tô falando por isso. Não, mas já viu inúmeras vezes aqui. A Canaã foi dada por Deus. Ali é Canaã. É, ali é Canaã. Hum. Só que assim, eles têm um apego porque foi Deus que deu, só que Deus não tem nenhum compromisso com aquela terra ali mais. Absolutamente. Deus tem compromisso com a terra inteira. Deus quer salvar as pessoas de toda a terra. Israel cumpriu uma missão no Antigo Testamento de ser um exemplo para o resto do mundo, para que o mundo aprendesse deles a religião verdadeira. Mas você se lembra o que eles fizeram com Jesus? Negaram Cristo. Aí Jesus pegou e disse aos discípulos: Jesus disse assim, primeiro os da minha casa. Mandou os apóstolos primeiro pregar aos discípulos, aos israelitas. Quando eles negaram, a Jesus disse: ó, bata a poeira e vá-se embora. Vá agora fazer missões fora de Israel, que é Atos dos Apóstolos. Fizeram minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até nos confins da terra. Então Deus, não há predileção nenhuma de Deus por aquela terra. Salomão, Deus abençoou ele no início e pediu a ele para obedecer às leis dele, né? Pediu, não mandou, né? Mandou, né? É. Mandou, mas ele foi, né? Foi mais famoso e mais rico, sei o quê. Teve 700 esposas, 300 concubinas. É de Vandeloso. Não, mas Davi também tinha. E depois, o pai dele Não também. fala do outro, não. E teve agora apagou. O maior problema de Salomão era orgulho. E também foi adorar outro Deus, né? É. O maior problema. Aí, idolatria é a prova disso, né? É orgulho. É quando você. Ele ficava olhando para o que Deus fazia com ele e encheu o ego. É um negócio que a gente mais tem que ter cuidado, é com orgulho. Desgraça a vida de qualquer um. Porque vai indo bem e daqui a pouco infla o ego, pronto. Aí o final dele foi com idolatria, né? Salomão. Idolatria. Deus castigou ele, tomou até o reino dele. Ele idolatrou o quê? Ele deixou Deus e foi adorar outros deuses. Permitiu que outros deuses entrassem em Israel. Mesmo no fim da vida dele. Sim. Olha, Saul, a Bíblia deixa muito claro que Saul não foi salvo. Morreu no pecado. Salomão, não sei. Tem gente que defende que sim, tem gente que defende que não, mas é mais controverso. Mas ele morreu no pecado, né? Salomão. Ninguém sabe. Mas a gente não sabe se. É porque a Bíblia também não entra Deus nesse salvou o detalhe. pai Né? dele também, né? Enfim. Mas voltando para cá, né? Só que essa nuvem aqui que a gente está vendo, que é tão importante, que guiava o povo, quando ela andava, o povo andava, e não só o povo andava também, mas sabia o caminho. Era a forma de Deus guiar no deserto. Protegia. E imagine também que essa proteção da noite, de fogo, né? Não é só por questão de temperatura, não. É porque tem bicho no deserto. No deserto tem muito animal selvagem que podia matar o povo. E o fogo espanta, né? Então Deus protegia de dia e de noite. Caminhava, orientava, protegia
Quando eles precisaram de alimento, Deus providenciou. Quando precisava de água, Deus providenciou. Mas o interessante é que o autor ele mostra que essa nuvem ela não estava só lá no deserto, não. Essa nuvem estava em Gênesis. Vê se eu acho aqui o texto. Vou voltar lá para o livro de Gênesis. Lá no começo, Gênesis 1. Deixa eu só ver aqui. Alguém lê Gênesis 1, verso 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia, né? Essa palavra aqui, ele vai mostrar que esse mover do Espírito é como se fosse uma sombra. Porque, não sei como é que o Espírito se move, não tem corpo, né? É Espírito. Então é como se fosse uma nuvem que estava ali pairando voejando sobre a face das águas. Vamos lá para Deuteronômio 32, verso 11. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Lê de novo o comecinho, Evinha, por favor. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos. Move-se, né? Ela move-se sobre os seus filhos. A mesma palavra lá de Gênesis 1, verso 2, em hebraico. Move-se e move-se. Como é que a águia? É como se ela estivesse fazendo sombra. Como se fosse uma nuvem sobre os filhinhos dela, protegendo. Aí diz que o espírito, ele se movia. Era como se ele estivesse protegendo a terra. E aí lá na frente, em Êxodo, quando aparece a nuvem, é a mesma palavra novamente, mostrando que o que a nuvem fazia era proteger, guiar e proteger. Ou seja, a nuvem estava em Gênesis, protegendo, né, ali, se movendo por cima da face das águas. Agora faz comparação com o que a águia faz, que é cuidar dos filhotinhos dela, e diz que foi exatamente o que Deus fez no deserto. A nuvem do deserto também é a mesma coisa, né? Como assim? Estava em Gênesis. Não é a mesma coisa. São analogias, né? São comparações. Mas mostra que, você lembra que eu disse que a Bíblia tem uma continuação, que ela não é solta? E a gente precisa enxergar isso. A nuvem não aparece do nada, não. O que ele está provando é que a nuvem que está sendo tratada lá no deserto não surgiu no deserto. Ela já estava em Gênesis, que é o Espírito. Ou seja, quem cuidava do povo era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo. Exatamente. Aí ele diz assim, ó, e esse também não é o único paralelo entre as duas passagens. Porque em Deuteronômio 32, 10, quem estava no Deuteronômio? Lê aí, Evinha, 32, 10. Achou numa terra deserta e no ermo solitário, cheio de urso. No ermo, né? Essa palavra, no ermo solitário, no deserto, no ermo. Ermo, você sabe o que é, né? É sinônimo de deserto. É um lugar ermo, é um lugar deserto. Aí ele diz, Deuteronômio 32, 10, Moisés descreve o deserto onde o povo viajava como um ermo. A mesma palavra traduzida como sem forma em Gênesis 1, 2. É demais, né? A terra era sem forma e vazia. A terra era um ermo. Aí ele está dizendo aqui, mais uma vez, que esse lugar
era um ermo. O deserto era um ermo. O deserto está para o Éden, né? E o espírito que se movia pela face das águas, aqui ele está se movendo por meio da nuvem. Ele continua. O que Moisés está dizendo, então, e seus leitores hebreus certamente entenderam este fato, é que a salvação que Deus providenciou ao seu povo através do Êxodo era uma reencenação da história da criação. Ao salvar Israel, Deus os estava constituindo uma nova criação. Como no princípio a nuvem do Espírito pairava sobre a criação, trazendo luz sobre as trevas e conduzindo ao descanso sabático na terra prometida, o novo Éden, onde a terra é chamada de descanso. Então, você vê só a estrutura, né? O deserto é um ermo. Quando Deus estava criando todas as coisas, era um ermo também, sem forma e vazia. O Espírito estava lá no Éden e o Espírito também está aqui agora, quando eles estão saindo, né, para a terra da promessa por meio da nuvem. E quando eles chegarem lá em Canaã, como é que Canaã é chamada? Terra do descanso. Eles caminharam 40 anos e Canaã eles vão descansar. Quando a gente terminar a nossa vida aqui na terra, o que é que a gente vai encontrar? Eu vou falar de novo. Preste atenção. Não. É outra palavra, mas é Canaã, né? Mas o Éden, ele era ermo. Ele era sem forma e vazio, né? O deserto é um ermo. O Espírito pairava sobre a face do abismo, certo? E o Espírito, a gente viu também agora, aqui que no Êxodo, ele está na figura da nuvem, que está por cima do povo. Então o povo está andando, guiado pela nuvem, no ermo, no deserto, certo? Só que o objetivo de Deus lá atrás era fazer do deserto um jardim. E o deserto que eles estão agora, eles vão passar 40 anos até chegar num jardim que é Canaã. Quando eles andarem 40 anos, o final dos 40 anos, eles vão descansar, porque não precisam mais andar, chegou na terra da promessa, certo? Isso é análogo à nossa vida. A gente hoje, a gente nem é o povo que está no Egito, nós não somos mais, porque a gente foi liberto. A salvação é a libertação do Egito. Mas eu pergunto a vocês, a gente já chegou em Canaã ou a gente está em que canto? Caminhando. Está caminhando. A gente está caminhando. Quando a gente chegar no final da vida, a gente chegou aonde? A Canaã. Só Canaã é o quê? O descanso, minha gente. Descanso. O descanso. Proteção. Por isso que a semana é estruturada assim. É porque você acabou sua caminhada aqui. Exato. Então, por isso que no Antigo Testamento, preste muito bem atenção nisso, trim. Por isso que o Antigo Testamento guardava o sábado, porque eles estavam caminhando para o descanso. Nós temos uma certeza: Jesus já venceu a morte. Ele morreu na sexta, cumpriu o sábado na sepultura e ressuscitou no domingo. Venceu a morte no domingo. Portanto, se a morte é a entrada para o descanso, Jesus já venceu a morte e ele é nosso representante, a gente já entra na semana do descanso. Então a gente não pode guardar o sábado. A gente tem que guardar o domingo. Entendeu? Então em um sentido, a gente está caminhando para Canaã. É verdade. Mas no outro sentido, a gente já está lá. Espiritualmente, todos nós já estamos em Canaã. A gente já está no descanso. Porque quem garante esse descanso é Jesus Cristo. Como eu sei? Porque ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Certo? Então, toda essa analogia que ele está fazendo aqui é para mostrar isso. É que olhar para a história do Antigo Testamento tem que olhar dessa maneira. O que acontecia com eles ali é uma analogia do que está acontecendo agora. Senão não faz sentido. Por isso não pode desconectar. E não faz sentido você ficar aprendendo. Por isso que o povo acha chato o Antigo Testamento. Que realmente é a história de um povo lá não sei de onde, que não tem nada a ver comigo. Tu gosta porque tu escuta a pregação aqui. Esses
Samuel. Não tem. Samuel tá, é um raio-x do dia a dia da gente, não é? É um negócio que o pastor aí sabe explicar. A questão, pai, Já Augusto Neto. mas isso só é possível, isso não é uma questão didática só que eu estou tentando mostrar. É uma questão teológica. Se você não olhar para a Bíblia com essa perspectiva que a gente está vendo aqui, tudo tem uma conexão. É. Se eu não estou vendo, não é o problema da Bíblia, o problema está na minha limitação. Mas tudo está conectado, nada é solto. Agora já o Novo Testamento tem dificuldade. Corinto, não sei o que, a igreja de Corinto, eu fico doidinha. Mas é muito simples, né? Sabe? É difícil, era Romanos. Porque Romanos todo domingo eu faço uma contextualização. Vê só, tem uma história, pô. Se tem uma história, é fácil de entender. É uma cidade, Corinto, né? É uma cidade na Grécia, a segunda mais importante em termos de filosofia da época, né? Primeiro era Atenas, depois era Corinto. Corinto tinha 2 portos. Cidade que tem 2 portos, ela tende a ser uma cidade mais pura ou menos pura. Onde tem mais prostituição é no porto. Por quê? Porque as pessoas estão de viagem, estão passando. O crivo moral da gente baixa muito quando a gente está viajando. É um perigo. Viajar demais é um perigo. Porque quando você está na sua cidade, você está acobertado lá por todos os freios que Deus coloca, né? Família, amigo, a cidade, a igreja. Você é só no meio do mundo, você acha que tá livre. Então é uma cidade muito promíscua, certo? E, ao mesmo tempo, vaidosa por conta da filosofia. Paulo foi quem plantou aquela igreja. Ele passou 1 ano e meio lá e saiu. Depois veio o Apolo. Quando ele sai, fica sabendo que está confusão lá em Corinto. Porque a igreja se dividiu em 4 grupos. Tu entendeu isso? São 4 grupos. Um dizia que gostava mais de Paulo, outro dizia mais de Apolo, outro mais de Pedro. Pedro nunca tinha nem pisado lá. E outros gostavam mais de Jesus, certo? Que eram os espirituais. E foram os que deram mais trabalho. E hoje também Exatamente. Sempre é assim. Que coincidência. Toda vez que o cara quer ser santo, assim, a gente precisa ser santo. Mas é a propaganda, né? Sempre dá errado. O cabo chegou dando a paz do Senhor, já me tremo todinho. Digo, vai levar minha carteira aqui. Eu não tremia, não, mas agora eu tô tremendo. Eu fico com medo, porque Então, preste atenção. não precisa disso, né? Então, Corinto é essa cidade. Paulo está escrevendo uma carta como uma carta que se escrevia antigamente, só que inspirada pelo Espírito Santo. Ele manda por uma irmã chamada como? Chloe. Chloe. Foi Chloe, essa não é nem a pau, né? A irmã Chloe estava indo para lá, de Éfeso para Corinto. Aí Paulo disse: rapaz, leva para mim, faça esse favor, leva essa carta para mim. Ela teve a oportunidade de levar a carta, que era a palavra de Deus, para a igreja. Quando chegava lá, os pastores da igreja de Corinto pegavam aquela carta e a pregação do domingo era a carta. Aí liam a carta. Liam a carta. Aí, como tinha várias pequenas igrejas em Corinto, lia num domingo, lia numa pequena igreja, no outro domingo na outra, na outra, na outra. Entendeu? E qual era o ponto do apóstolo Paulo? Vai, para de briga besta. Vocês estão discutindo aí por quem é melhor do que quem. Paulo disse: entre nós nunca houve isso. Os ministros não estão preocupados com isso. Então toda a discussão da carta é isso. É muito simples, mano. Romanos é mais complicado. Romanos é muito mais complicado. É a parte mais... Eu gosto em relação a essa a dificuldade, né, de explicar a palavra dos símbolos também que a gente está vendo. E o Celestino comentou de Moisés ser pesado de língua, eu já vi uma explicação de que isso era um símbolo justamente para dizer que existe até outras versículos que ele utiliza essa expressão, que ele era incircunciso de lábios. Então, se tipo assim, tivesse o temor e a dificuldade de expressar os mistérios de Deus. Uhum. A dificuldade de ministro. Ele só não tem dificuldade de escrever, né? Porque, meu amigo, escreveu 5 livros, né? 5 livros e ainda escreveu Salmo. Não, o Moisés.
Paulo escreveu 13. Aí fala a explicação, 14 com Hebreus, né? Se a gente contar com Hebreus. seria isso, né? Que ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Né? Exato. Mas ele não era capaz Por si só, né? Que é uma explicação dessa. E é a mesma coisa de hoje, né? O ministro, Nenhum pra você ministro tem explicar capacidade. o Antigo Testamento assim, como que as pessoas entendam, é algo. É um esforço muito grande. Abre, né? Só Deus mesmo. Porque todo domingo de Mas manhã. ele pede, né? Deus. E Eu peço sempre oro. também porque não é fácil, não. O que você está pregando em Coríntios, né? Você, não só o ministro tem a responsabilidade, mas a igreja também. A igreja é algo também. tão profundo assim que se não for. É muito fácil, você bota a culpa toda no pregador, né? Não prestou a pregação, não, mas tu prestou atenção? Né? Vamos lá, depois desse parêntese enorme aí. Mas a gente tá concluindo a lógica, né? Do que ele fala. Mas ele traz um ponto aqui interessante. Ele diz sobre a voz do Senhor. Embora muitos fenômenos sejam associados à nuvem, talvez a característica mais marcante seja a voz ou ruído peculiar e inconfundível. Praticamente todos os relatos o mencionam. A depender da situação, pode soar como vento, trovões, águas avançando, clamor, trombeta ou muitas trombetas, um exército em marcha, o estrondo de rodas de carruagens nos céus, ou o som de asas batendo e roçando umas nas outras. Abram aí, por favor, Salmo 18, versos 6 a 15. Dezoito, 6 a 15. Quem achar pode ler. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu reino ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Tu leu qual, Evia? 6. Capítulo 18, versículo 6 a 15. 15. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele indignou. Nas suas narinas soprou fumaça, o fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou escuridade e águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia as densas nuvens, se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Amém. Isso aqui é Davi escrevendo a respeito do livramento que Deus deu em relação a Saul. Isso é a descrição. Descrição poética, né? Ele descreve como narrativa e aqui ele está descrevendo poeticamente. Na verdade, Samuel escreveu lá como narrativa e aqui é como poesia. Então, o que Davi está dizendo é que Deus é como uma nuvem, né? Ele cercou os inimigos dele como uma nuvem densa e escura. E dessa nuvem vieram trovões, relâmpagos e uma voz muito forte. É interessante isso, né? Isso aconteceu dessa forma lá com Saul? Vocês estão vendo 1 Samuel? Não aconteceu. Não aconteceu. Então como é que... Ia matar, né?
Isso, ele está dizendo dos livramentos. Toda vez que Saul pegava, jogava uma lança, ele conseguia se safar. A gente está vendo a história lá como de fato aconteceu numa narrativa. Mas quando ele vai contar essa história por meio de uma poesia, aí ele começa a falar de trovão, relâmpago, de uma nuvem, de uma voz que sai dessa nuvem. Porque a poesia, ela não retrata a realidade como uma narrativa. São gêneros literários diferentes, certo? Então, na narrativa, você vai descrever o fato como ele aconteceu. Na poesia, você tem outros recursos. Você consegue usar de símbolos. Então, ele está dizendo que quando ele se livrava, quando ele se escapava de Saul, era Deus fazendo isso com ele. Era Deus cercando o inimigo dele, né, e fechando com densas nuvens. Ou seja, o inimigo não via. Ele não estava. Ele diz na poesia: não fui eu que me livrei, foi Deus que me livrou. Deus colocou como uma nuvem na frente de Saul, espessa, a ponto dele não acertar a lança em mim. Então, o filho de Saul ajudou a Davi, né? Aí se você lê, Vai não matar ele. se você lê uma poesia de maneira literal, aí você vai dizer: oxe, ele está mentindo. Não, ele não está mentindo. Foi exatamente o que aconteceu. Só que em sentido figurado. Poesia não é a narrativa. É diferente. Você precisa ler como ela é. Mas Davi está mostrando aqui que a nuvem de Deus o protegeu e o guiou. Porque o que a nuvem fez com o povo no deserto? Protegeu e guiou. Porque a função da nuvem é essa: proteger e guiar. Lá no Éden, ela protegeu e guiou toda a criação. No Êxodo, protegeu e guiou o povo para Canaã. E Davi está dizendo: quando o meu inimigo tentou me atacar, uma densa nuvem cercou ele e Deus não deixou ele me ver. Porque imagina aí, provavelmente eles não estavam muito longe, né? Saul, da primeira vez que jogou a lança e não acertou, Davi correu e não teve nada. Mas a segunda que a gente viu domingo passado agora, ele estava com tanto ódio de Davi que a lança, ele queria encravar Davi na parede. Será que estava com ódio? Eu vi essa história é Davi Saul. Ele queria fazer com que a lança traspassasse Davi e entrasse na parede. Mas Deus não deixou, porque Deus colocou como uma nuvem na frente dele. É um ódio muito grande. É um ódio muito grande, meu amigo. Sabe, motivado pelo quê? Inveja, meu amigo. Olha, a Porque o inveja, irmão. a inveja é a raiz de todos os males, como eu já vi dizendo. Porque da inveja parte tudo que não presta. Vai dizer que o invejoso nem cresce, nem deixa os outros crescer. E vai se tornando em outros sentimentos, né? Da inveja, inveja com cobiça, inveja com vaidade. Inveja com ressentimento. Chega ao ponto do cara matar o outro. Matar o outro. Porque Saul não tinha absolutamente nada de falar de mal de Davi. Foi o que Davi fez com ele. Na verdade, Davi tocou a harpa para ele se acalmar, venceu os inimigos para ele, venceu o Golias para ele não perder o reinado, né? E depois derrotou os filisteus. Toda a moral ia para ele. O problema é que quando você vê, né? Qual foi o estupim? Não foi entre Davi e Saul, foram os outros falando. Às vezes o clima tá ruim, mas vem outro e dá corda. Quando as mulheres a gente não sabe nem se foi maldade, porque elas estavam cantando lá dizendo que Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Será que elas estavam realmente provocando? Mas no mínimo foi uma falta de sabedoria, né? Não se faz isso. Você não pode nem falar coisa Exato. Quando você vê que alguém tem uma dificuldade nessa área e você fica provocando o cara, comparando ele com outra pessoa, você tá servindo de Satanás para ele, né? Tá provocando cada vez mais. Mas como Davi era protegido por Deus, toda vez que Saul tentava matá-lo,
ele era, ele era protegido, né? E aí chega ao ponto, vocês vão ver daqui a pouco, que Davi está numa caverna, Saul entra, né? Ele tinha a oportunidade de matar Saul, mas ele não mata. E os soldados de Davi queriam que ele matasse. Mas ele disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Eu não vou fazer assim, eu vou esperar Deus me dar o reinado. Mas ele ainda arrancou um pedaço da túnica, da roupa de Saul e guardou para depois mostrar a ele. Eu não matei porque eu não quis. Eu não matei porque eu não quis. Porque Deus me deu, Deus Na minha te mão, deu na minha mão. isso acontece muito. Demais. Mas o cara não se vingou. Ele não era vingativo. E para gente terminar. Saul era ruim, era. Não. Eu não me lembro o nome, mas tá. Davi era Jessé. Já sei. São 14 gerações. É. Aí vamos lá, só para terminar aqui. Pular agora para Apocalipse. Na visão final de Apocalipse é mostrado a João o cumprimento do mandato cultural, a plena restauração e consumação do Éden. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus. Abram aí. Apocalipse 21, 10 e 11. Achei. Pode ler, Vinha. Levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Como é que a cidade de Jerusalém ela é comparada aqui? A uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E essas pedras preciosas estavam aonde? Antes. A gente já estudou aqui, Jardim. Jardim no do Jardim do Éden. Éden. Ou seja, o que é Nova Jerusalém? A Jerusalém Celestial. É o Éden restaurado. Por isso que o nome do livro é Jardim Paraíso Restaurado. Então, mas lembram da diferença? Deve estar colado aí. Lembra da diferença? Porque é um jardim, porque no começo é um jardim e lá no final é uma cidade. Como é a pergunta? A gente viu aí que a cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém, ela é descrita como uma cidade que é preciosíssima, é comparada a jaspe, ônix, que são as pedras que estavam no Éden, né? As, as mesmas que estavam no Éden. Ou seja, ele está claramente dizendo que a Jerusalém celestial é a restauração do Éden. Só que o Éden era um jardim e Jerusalém uma cidade. Por quê? Porque Jerusalém já é outra. É mais fácil. Tu lembra, Vinha? Porque Porque Jerusalém é uma cidade, mesmo sendo a restauração do jardim, não é um jardim, é uma cidade. Exatamente, Vinha. É isso que eu tô dizendo. O jardim era o começo. É o começo, o outro já é o. É porque Deus fez o jardim e disse: pronto, o jardim está feito. Mas vocês agora vão crescer e multiplicar, vão encher o jardim e vocês vão dominar a terra. Vocês vão fazer esse jardim crescer, se desenvolver. Então o jardim era para virar uma cidade. Aí o homem falhou. Aí Jesus foi e restaurou o Éden. E fez o que o primeiro Adão não deveria ter feito. Ele
em vez de entregar a gente um jardim de novo, que a gente voltar para o começo da história, faz sentido, né? Se lembra até começo, meio e fim. Né? Começo, meio, fim e começo de novo. Não faz sentido. Não vai voltar, a história não volta para trás. O que vai acontecer no final é que a gente vai ter a cidade que deveria ter sido construída por Adão. Adão não fez, aí Jesus foi e fez. Só que, qual é o ponto da gente aqui? Jesus já está construindo essa cidade. O céu está sendo construído. Você lembra que ele disse, eu vou preparar lugar? Só que eles vou preparar lugar e vocês ficam aí de gaiato com as pernas para cima, não. Vocês vão me ajudar. Não é o que um bom pai faz? Eu vou fazer sozinho, tu vai ficar aí sem fazer nada. Vocês vão me ajudar. Eu restaurei a vida de vocês. Vocês já estão no Éden, no paraíso restaurado. Vocês já estão em Jerusalém. A gente já resolveu o problema da gente, não era o pecado? Tá paga a conta. Pronto. Então, se tem uma coisa que já está resolvida, o problema é o nosso. Só que, meu amigo, e aí o mundo? Eu não vou fazer sozinho, não. Vocês vão me ajudar. Então, Deus chama os crentes para entrarem nessa obra hoje. Tudo que a gente faz aqui na vida, o povo fica, vamos viver para a glória de Deus, viver para a glória de Deus, né? Esse jargão evangélico, que aí todo mundo diz, não, beleza, eu quero, mas o que é isso mesmo aí? Como é que faz para viver para a glória de Deus? Pode trabalhar, já é demais. Né? Viver para a glória de Deus é acabar orando, sentado. Viver para a glória de Deus, para construir esse jardim, é trabalhar, meu amigo. É trabalhar. Então, e trabalhar não quer dizer só trabalhar no emprego. Você, nas suas coisas de casa, você cuida da sua casa. Sua casa não é uma bagunça. Você não deixa seu filho ficar numa situação dessa, pô. Desse menino que a gente estava falando. Esse pai não está, ele é crente. Como é que ele está construindo o céu se ele não resolveu o problema da casa dele? O problema do filho dele é culpa dos pais. Né? Exatamente. O problema do menino é culpa dos pais. Agora, quantos pais crentes não estão na mesma situação? Quer uma prova? É só vir aqui. Amanhã vocês verão. Situação dos filhos. A imensa maioria estão todos perdidos. Então, por isso que a igreja não tem influência tanta quanto a gente queria. Porque os crentes não estão resolvendo nem as broncas deles, meu amigo. A cidade em cima do monte, né? Os povos virão para aprender de Israel. Que nada vai aprender do povo que não sabe nem para eles. O coitado do pai estava chorando aqui porque não sabe fazer com um guri de 7 anos, pô. De 7 anos. Eu não tenho nenhum recurso de dar uma surra, que eu não posso, né? Mas tu imagina se tivesse, pô. Esse menino fazia isso, o que faz aí, fazia nunca. Não faria nunca. Então, trabalhar isso. Primeiro, organiza a tua casa, organiza a tua vida, né? Em primeiro lugar, tua vida não pode ser uma bagunça. Organiza a tua casa, a quem te compete, seja muita gente, pouca gente. Depois, aí começa a aumentar o ciclo, né? Depois é que eu vou organizar meu trabalho. Depois eu vou ver se eu ajudo mais outras pessoas. Se todo mundo fizesse isso aqui, olha quantas igrejas tem em Campina. Se as famílias dos crentes não tivessem esses problemas. O jardim já estava bem mais perto de ficar pronto, né? Aí o pessoal fica, Maranata, hora vem, Senhor. É a conversa do preguiçoso, né? Hora vem, Senhor, porque eu não consigo resolver nada. Não vai vir, meu amigo. Ele está dizendo que ele vai vir quando tiver tudo pronto. Mas tu não ajuda, miserável. Ajuda, tu está atrapalhando. Eles querem que tivesse aqui e dizer, ajude, O filho disse, o filho disse que o café vai embora, nojento. Vai embora, nojento. Então, se os crentes realmente quisessem que Jesus voltasse mais rápido, estariam todos organizando as suas vidas. É só isso. É só isso que Deus quer. Por outro lado, a teologia que a gente tem aí, que é disseminada no Brasil, é a teologia de ora vem Senhor Jesus. Não tem mal o que fazer, o mundo... Eu escuto isso direto aqui dos pais, né? Eles dizendo, a gente sabe, né? Nós estamos nos últimos dias
Jesus está próximo de voltar, diga, é preguiçoso, eu tô ligado na sua. Tá? O discursozinho é para quê? Para ele poder se eximir da responsabilidade, né? A situação tá Só assim que enquanto porque ele não volta, vai cuidar. vá cuidar do que você tem para fazer, rapaz. Não é isso? É simples, pô. A teologia da gente é simples, não precisa muita mirabolância, não. O que falta é vontade de fazer. Não é isso, Evinha? Vamos orar? Vamos. Vamos lá. Você quer orar para terminar? Sim, orar pela viagem de Aninha. Ora. Obrigada por esse dia, obrigada pela nossa casa, pela nossa igreja. Abençoe nossa noite, a velocidade da sua casa, livrar-nos do mal. Obrigada pela reunião boa. Abençoe também a viagem, para continuar bem, tudo mais. Amém. Amém. Valeu, Evinha. Davi também, né? Isso. Davi.